Bom dia, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos fazer as questões de filosofia e a gente vai fazer uma lógica de simulado, como é a prova colegiada e por que essas questões elas estão presentes na prova colegiada. Lembrando, como nós já conversamos anteriormente, que a prova colegiada é uma prova que tem o intuito de preparar vocês para as provas como OAB, como concurso público e para vocês terem ideia de como as outras faculdades do grupo C educacional estão realizando o conteúdo de direito no mesmo semestre que vocês e como são as provas. Então, essas provas elas são resultados de vários professores, elas passam por um colegiado, por isso que se chama prova colegiada, e aí eles sugerem várias questões, essas questões são organizadas e são passadas para vocês. Eu fiz, diferente do que eu trabalhei nos outros 2 semestres, que eu já trabalhei na faculdade, que lá eu colocava um simulado e aí pedia-se que só assinalasse a alternativa correta. Como nós estamos nesse momento atípico, nós estamos trabalhando de forma remota, não daria certo essa lógica de fazer um simulado para vocês assinalar a questão correta, então eu coloquei perguntas e respostas. Então, na revisão da colegiada de Filosofia Geral e do Direito, vocês terão que estudar através de perguntas e respostas. A minha proposta é que vocês, como está pequeno a quantidade de questões, é que vocês leiam 30 minutos as questões para que vocês possam entender. E eu organizei de uma forma que eu coloquei pergunta e embaixo já tem a resposta, eu destaquei a resposta para que vocês pudessem entender como resposta e ficou bem fácil de entender. E aí tem um texto para subsidiar vocês, então teve dúvida de um conceito, tem um texto que vai subsidiar vocês que eu estou encaminhando em seguida. Então eu coloquei assim, revisão de colegiada, filosofia geral do direito, e eu coloquei como alternativa a pergunta 1. Na pergunta 1, eu coloco já um conceito de Immanuel Kant, que ele diz que é preciso sair do estado natural, do qual cada age em função dos seus próprios caprichos, e convenciona que todos os demais se submetem a uma limitação exterior, publicamente acordada, e por conseguinte entra no estado que tudo deve ser reconhecido como é o seu determinado por lei. Então, isso daqui é uma concepção de Immanuel Kant sobre o estado natural. O que é o estado natural? Ele vai dizer que é o estado onde cada indivíduo vai agir segundo a sua própria vontade, segundo o seu bem-prazer, e ele vai deixar isso por quê? Porque existem convenções, existem normas, existem leis e práticas da vida do cotidiano que precisam ser acordadas entre as demais pessoas. E isso é reconhecido por determinadas leis. E aí a pergunta fala a perspectiva contratualista. O que é esse contrato? É o contrato apresentado pelas leis, doutrinas do direito, que se sai do estado de natureza para um estado civil, ou seja, já tem lei. Então, quebra-se um paradigma, deixa-se o estado da natureza, que é aquele estado onde ingenuamente as pessoas tomam decisões, e essas decisões são baseadas no seu bel prazer, ou seja, nas suas vontades próprias, e elas entram no estado civil, que é o estado que é regulado por leis e justiça pública. E eu perguntei embaixo, essa liberdade do estado civil, qual a perspectiva de Kant? Então, qual é a perspectiva de Kant nessa obrigatoriedade que o homem deixa a liberdade dele e convenciona através de leis? Então, já respondi lá para vocês, então já tá fácil, porque já tem a resposta. E aí, já tem a pergunta 2. A pergunta 2 vai se referir ao justo e o injusto. É um conceito de Aristóteles e vai dizer que a ação justa é intermediária entre agir injustamente e ser vítima da injustiça, pois um deles é ter mais e o outro ter demasiado pouco. Então, é uma linha bem tênue essa pergunta. Ela pergunta como é distinguir a justiça e a injustiça, e aí pergunta na perspectiva de Aristóteles como é essa decisão. Então, vai referir-se a justiça e virtude, e a resposta é uma espécie de meio termo, que vai falar exatamente dessa linha tênue, que é a justiça e a injustiça, quando pensarmos que tem
de um lado pessoas que são injustiçadas e de outro lado pessoas que não são injustiçadas no mesmo ponto de vista. E aí vai dizer que é um meio termo, são quantias intermediárias onde a justiça e a injustiça se sobrepõem. E aí a terceira questão, ela vai falar sobre um dos conceitos fundamentais, que é o conceito de existência de regra de reconhecimento e como isso seria possível em seus ordenamentos jurídicos. E aí vai se perguntar o que é a regra de reconhecimento. E vocês vão encontrar lá no texto. Lá no texto vai falar exatamente do que é essa regra. E aí vai dizer que são critérios pelos quais uma sociedade considera válida a existência de suas próprias normas jurídicas. A quarta questão, ela vai falar sobre que a justiça não é a perfeição dos homens, é de Platão também, e aí vai ser um conceito de justiça, é um dos conceitos mais importantes quando a gente fala de filosofia do direito, e aí vai dizer que há uma antiga concepção segundo a qual a justiça é dar o que é devido. No entanto, Platão, em seu livro A República, faz uma crítica a tal concepção. E aí, conforme citado no livro, como é essa crítica através de Platão? E a ideia implicaria bem ao amigo e ao mal inimigo. Fazer o mal não produz perfeição. A justiça é uma virtude que produz a perfeição humana. Então, a justiça, ela é colocada como Platão, como a perfeição humana, e aí vai dizer que o homem, quando ele faz justiça, quando ele busca a justiça, e aí lá no conceito vai dizer que a justiça são normas estabelecidas em comum acordo entre os homens, e quando se busca isso, se chega à perfeição. Então, tá aí o exercício, ele tem 4 questões. Eles estão respondidos. Eu quero que vocês façam uma leitura dessas questões. Temos o texto para subsidiar no que faltar de resposta, porque ficou bem pequenininho as respostas, e o texto vai subsidiar, e vocês terão a oportunidade de ler as questões. O texto é o subsídio para ajudar vocês no entendimento, na perspectiva que faremos essa prova colegiada. Mesmo se a gente pensar que hoje é dia 26 de maio, mesmo se a gente pensar que nós vamos ter mais ainda 15 dias de quarentena, a gente vai se encontrar na B2 e aí a gente vai precisar de estabelecer alguns critérios para que nós possamos realizar essa prova colegiada, que lembrando, que eu já falei no início do vídeo, como eu falei nos outros vídeos anteriores, essa prova é uma prova contextualizada e é uma prova que exige que vocês façam leitura e interpretação. Então, mesmo com todas as nossas dificuldades, nós estamos nessa perspectiva de buscar isso. Eu tenho visto quanto vocês têm se esforçado. Quando chegam as respostas, eu fico bem feliz que eu começo a ler e vejo que vocês realmente saíram da zona de conforto e procuraram discutir entre os grupos e conversar e melhorar as questões para que vocês possam estar me encaminhando. Obrigado. Nos encontramos daqui um pouquinho e boa sorte e boa semana para vocês. Lembrando que hoje é terça-feira e a gente ainda vai se encontrar essa semana.